Pipico contra o Santa Cruz. Isso mesmo. O 13 de Campina Grande, primeiro aniversário do Santa na Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação de Pipico aos 40 anos. O jogador chega para reforçar o Galo da Borborema e deve estrear contra a equipe do Santa Cruz. Pipico, que passou pelo Santa 3 anos, né? Ídolo da torcida. A torcida criou um grito: "Eô, eô, o Pipico é matador". Pipico, que também passou pelo Botafogo, Belo, e agora está no 13. Aliás, falar em atacante, né? O Santa Cruz dispensou o Jonathan Ribeiro. Tem mais jogadores na lista de dispensa, que inclusive deve sair essa semana. E o Santa também vai contratar. Indicações do técnico Marcelo Cabo. A gente vai falar tudo agora no vídeo, hein? Se liga! Grande Pipico, né? A gente fez até um vídeo aqui, porque é um jogador, né, com 40 anos de idade, mas que ainda, né, obviamente está em atividade e jogando. E a contratação do 13 mexeu, inclusive, com a torcida, hein? A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo e também sobre a equipe do 13, que vai fazer, inclusive, amistoso agora, né, contra o Sergipe, antes da estreia da Série D. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, Pipico, grande Pipico, né? Tem identificação com a torcida do Santa, sem sombra de dúvidas, com o clube, passou aqui no Santa, né? Fez muitos gols, foi artilheiro, inclusive, né, da Copa do Brasil, hein, galera? Ó, esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele e aposta a partir de R$1. Bet Nacional está autorizada pelo governo, mas sempre respeitou as regras do jogo. Isso mesmo, jogo legal é na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, hein? Bet Nacional é outra conversa, outra cara, diferente. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos. Por favor, jogue para se divertir, hein? E aí, torcida tricolor? Aqui, ó. Tá nas redes sociais do 13, né? Bem-vindo, Pipico, atacante 40 anos. E tem alguns comentários aqui que eu acho interessante, né? Torcedor tira onda demais, hein? Alguém comentou aqui, o Thomas, né? Ele tá dizendo: já sei que o 13 não leva o título da Série D. Ai, o torcedor. Enfim, Pipico, que foi, né, jogador do Santa, teve uma história no tricolor do Arruda. A partir do ano de 2018, ele chegou no Santa Cruz e ficou até 2021, galera. E fez 107 gols, aliás, 607 jogos e fez 46 gols na primeira passagem. Depois, ele passou em 2023 também no Santa. Fez 30 jogos e marcou 11 gols. Pois é, a história do Pipico aqui com o Santa Cruz. Ele que também, né, chegou do Santa, não sei se vocês lembram, mas o Pipico, ele em 2018, quando ele chegou, né, vou até colocar um videozinho aqui dos gols e dos lances do Pipico. O Pipico chegou no Santa Cruz, foi anunciado, tal, se identificou muito com a torcida tricolor, né, sempre saudado pela galera do Santa, né, e tá aí, ó, fez golaços como atacante tricolor, se identificou muito com a torcida. Aí, ó, foi artilheiro da Copa do Brasil, tá? Belos gols, né? O Pipico, grandes jogos com a camisa do Santa. E tá de volta ao futebol jogando pela equipe do 13, né? O Galo de Campina Grande. Bom, tá aí então a gente mostrando alguns lances do Pipico. Na verdade, um atleta que tem, eu acho que o torcedor do Santa sente um carinho pelo Pipico, né? E ele, inclusive, ainda não atuou, né? Ele foi contratado recentemente, mas pode fazer, inclusive, não é certo ainda, pode fazer a apresentação no amistoso, né? O técnico, o Felipe Surian, que deve colocar o atacante num jogo contra o Sergipe. Mas oficialmente, ele deve estrear contra a equipe do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, jogo
que vai acontecer no dia 19. Tá? Ainda não está confirmado oficialmente pela CBF, que a CBF adiou a rodada inicial da Série D, mas ele deve estrear contra a equipe do Santa. É um reforço do 13 de Campina Grande, tá? Eu estava vendo aqui também, o Santa Cruz acertou, né, a saída do atacante Jonathan Ribeiro, tá? Ele está deixando o clube e mais outros jogadores estão deixando o tricolor do Arruda. O Jonathan Ribeiro que chegou no Santa Cruz, eu não lembro assim, um golaço, algo realmente que marcou, mas o Jonathan Ribeiro ele disputou apenas 7 partidas com a camisa do Santa Cruz, sendo titular apenas na derrota por 2-1 para o 13, na pré-Copa do Nordeste. Primeiro jogo na temporada. Nos outros 6 jogos, foi utilizado apenas nos minutos finais, somando ao todo 162 minutos em campo. Menos de 2 partidas completas. Agora é o seguinte, veja, o Santa contratou o Jonathan Ribeiro, mas eu estava vendo aqui que antes, quando ele estava jogando lá no Ipiranga do Rio Grande do Sul, o cara fez 41 jogos, galera. E só marcou 4 gols. Quer dizer, não é um histórico bom para você contratar um atacante. Sinceramente, não é um histórico bom. Você tem que contratar um atacante que joga 41 partidas e faz 20 gols, cara. Você, pô, esse cara eu tenho que contratar. Mas o cara joga 41 gols, é atacante e faz 4 gols, acho que Santa Cruz que joga dinheiro fora. E outros atletas estão deixando o Santa. A propósito, a equipe tricolor também vai contratar, tá, galera? Muita gente perguntando aí, Roberto, tem algum nome de peso que o Santa pode contratar? A SAF pode contratar? Enfim, o Santa está buscando jogadores no mercado. Ontem mesmo o Santa Cruz anunciou oficialmente, né? O Giovani, atacante que veio lá do Marcílio Dias e é primo da Marta, né? Tem também aí, tem o Thiago Galhardo que precisa jogar, tem o Eduardo Tanque que precisa jogar. Enfim, são atacantes que precisam fazer a diferença. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Série D, galera. São 64 clubes nessa Série D, cara. E a CBF adiou porque não tinha o laudo técnico dos estádios. Isso é triste, cara. Você vai fazer uma competição e não tem um laudo técnico, saber se o estádio tem condição de ter jogo ou não, cara. Então é lamentável o que a CBF fez. Mas enfim, até pro Santa foi bom, porque o Santa ganhou um tempo para poder treinar mais. O próprio Marcelo Cabo ajustar a equipe, porque o Santa fez 2 amistosos e não ganhou de ninguém. Não perdeu os 2 jogos, aliás, não fez nenhum gol. O Santa Cruz, inclusive, né, são 5 jogos. O último gol do Santa foi contra o Central, cara, antes do Carnaval no Campeonato Pernambucano. Depois jogou contra o Maguari, não fez gol. Depois jogou contra o Sport 2 partidas, não fez gol. Depois jogou mais 2 amistosos, também não fez gol. Então essa questão de atacante, meu amigo, precisa resolver. Precisa ser um cara que decida, um cara que dê ao torcedor do Santa a esperança realmente de que as coisas vão acontecer de forma satisfatória. Então, acho que o Santa vai ter que jogar futebol, né, com vontade. Acho que essa questão do time, né, da maneira do time jogar, isso é importante porque tem que ser um time dominante, um time que chegue nessa Série D chegando. O Santa é gigante, o Santa está passando um processo e um momento difícil, mas é um clube gigante. É um clube que tem a sua torcida, né? A sua paixão maior, esse tricolor do Arruda. Enfim, eu estava vendo também aqui um relatório, né, em relação à questão do time do 13. Estava vendo aqui alguns jogadores, né? O 13 que venceu o Iguatu por 2-1, o Galo da Borborema. Aí na ocasião jogou o Raião, o Van, Marcelo Souza, Renan Diniz e Artuzinho, Wellington César, Esquerdinha, Wanderson Dione, Chutz e Cezinha, tá? Então, o 13 que é o primeiro adversário do Santa. E vai ter o Pipico, galera. Comenta aqui embaixo. O Pipico é matador ou não é? Enfim, e aí? Jogar contra o Pipico, torcedor do Santa, como é que vai ser o comportamento do Pipico jogando contra o Santa? Meu amigo, é o futebol, né? O futebol ele dá muitas voltas aí. Então, Pipico contra o Santa. Pipico que realmente foi ídolo na torcida tricolor. Deixa eu pedir aqui um like, um gostei, um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dá moral.
E fala pra todo mundo, hein? youtube.com/, Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal, esse é o seu canal, hein? Então, em todas as plataformas, tá? TikTok, Kawaii, Facebook. Dá moral pra gente. No Instagram também, tá bom? Obrigado, tchau. Fica na paz de Deus, hein?